Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda a mais uma mensagem para o seu coração. Para mim é muito alegria, um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de convidar vocês a abrir a palavra de Deus comigo, que está em 1 Reis, capítulo 19. E a palavra do Senhor diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhes: Assim me faça outros deuses, tanto, se der certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como um deles. O que vendo se levantou para escapar com vida, e foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E Elias foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E por essa semana eu tive meditando nessa palavra. Quando a gente vai observar a vida do profeta Elias, a gente vai ver que é um homem separado por Deus, um homem que não provou da dor da morte, um homem que foi levado aos céus, vivo. Teve várias experiências com o Senhor, onde ele profetizava e não chovia. Só que Elias agora está diante de um desafio. O desafio de comprovar o verdadeiro Deus de Israel. Então ele convoca os profetas de Baal no Monte Carmelo. E ali ele faz o seguinte desafio: olha, vocês podem começar a invocar os seus deuses. E o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Então os profetas de Baal começam a invocar o Deus deles, das 6 da manhã até meio-dia. E nenhum tipo de resposta. Então Elias ele prepara o altar, coloca as 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. E Elias, a Bíblia diz que ora a Deus, e Deus responde com fogo, e o povo fica pasmado, porque o povo reconhece o verdadeiro Deus. E logo depois dessa conquista, logo depois desse grande desafio, Elias recebe uma palavra bem colocada, uma palavra que soa e traz temor no coração de Elias. E hoje com vocês é isso que eu queria falar. Qual das duas vozes que a gente vai ter que ouvir diante das nossas vidas? Sempre vai soar duas vozes. E percebe que quando Elias ele ouviu uma voz que trouxe medo para o coração dele, ele começou a acontecer algumas coisas na vida de Elias. Só que quando a gente analisa a vida dele e começa a fazer um paralelo com a nossa vida, não é muito diferente. Sempre em nossas vidas, depois de um grande desafio, um alvo, uma meta alcançada, um objetivo, vem o medo. Vou exemplificar para vocês. Depois do casamento, aquele buffet gostoso, aquela festa maravilhosa, e vem o medo logo depois, como é uma vida a dois, como que vai ser. Depois que a pessoa vai e tira a habilitação para poder dirigir, e logo depois desse alvo conquistado, desse sonho realizado, vem o medo. Como que vai ser agora dirigindo na rua, nas estradas? Depois que a pessoa vai lá, adquire a sua casa própria, o seu carro, faz o seu financiamento, toda feliz, pega o carro. E aí depois vem o medo: será que eu vou conseguir dar conta de pagar até o final, de cumprir com meus compromissos? E quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei de quando eu trabalhava, arrumei meu primeiro serviço e comprei minha primeira moto, né? E aí eu lavava a moto todo dia passava o pretinho na moto. Só que o tempo foi passando e começou a entrar um medo no meu coração: será que eu vou dar conta de pagar essa moto, porque eu comprei sem entrada nenhuma, fiz em 48 parcelas? E aí o medo depois surge em nossas vidas. Então sempre depois de uma grande conquista sobre nossas vidas, há um medo. Outro exemplo, a gente acaba de se formar na faculdade, tá toda feliz, formou, pegou ali
pegou ali o certificado, o diploma, depois veio o medo. E agora? Como que vai ser para desenvolver toda aquela teoria e colocar em prática? A nossa vida, ela é assim. Só que o medo, ele trouxe algumas coisas para a vida de Elias, e que o medo muitas vezes ele traz em nossas vidas. A voz que soa medo sobre nossas vidas, ela começa a trazer algumas consequências. E na vida de Elias, o medo trouxe algumas consequências. Trouxe 4 consequências. A primeira consequência é que Elias, ele deixou o moço em Berseba. O moço que ele ensinava, que ele cantava, que ele encantava com a palavra de Deus. A segunda coisa, Elias, ele pediu no seu ânimo a própria morte. A terceira coisa, Elias desanimou, ficou sem força para prosseguir. E a quarta coisa, Elias, ele entrou na caverna dele. Sabe, vou contar uma historinha para vocês, que esses dias eu estava estudando e essa história veio na minha cabeça. Numa floresta existia um campeonato, um desafio, uma maratona, os animais fizeram lá. E no meio desse desafio colocaram 3 sapinhos. E o desafio era que aquele sapinho subisse até o topo daquelas árvores. Então começou, né? Deram largada e os sapinhos começaram a subir. E os animais, vocês não conseguem, vocês não são de nada, vocês não nasceram para isso. E o primeiro sapinho desistiu logo de início. E ficaram 2 sapinhos, e os 2 foi. Mas na metade do caminho um sapinho parou. Porque as vozes começaram a soar, você não consegue, você não nasceu para isso. Mas um sapinho foi até o fim, e chegou até o topo. E aí os animais ficaram todo perplexo, aconteceu alguma coisa. Eles não conseguiam entender porque aquele sapinho chegou até o final. E foi perguntar para o sapinho, qual estratégia você usou para chegar até o final? O que você fez? O sapinho não respondia. Então foram perguntar para os outros sapinhos, e eles responderam, é porque ele é surdo. Muitas vezes na nossa vida vamos ter que se fazer de surdo. Porque as vozes vão soar sobre nossas vidas, as vozes que traz medo. E quando essas vozes que soam e essas vozes traz medo, a mesma coisa que aconteceu com Elias começa a acontecer conosco. A gente para de encantar as pessoas, a gente para de exalar a fragrância que há dentro de nós. A segunda coisa, a gente perde o brilho da vida, começa a ver a vida tudo nublado, não começa mais a ver colorido. O alimento já não tem mais gosto na boca. A outra coisa que acontece conosco é que a gente perde a coragem de viver, a coragem de ir para cima, de vencer os alvos, os desafios, nossas metas. E a quarta coisa é que a gente faz as nossas próprias cavernas. Caverna é essas, interna e externa. Interna é quando a gente fica com nossos próprios sentimentos, não quer compartilhar com ninguém, fica sofrendo sozinho. E externa é essa que a gente não quer ver ninguém, a gente não quer atender telefone, a gente não quer receber visita e fazer nossas próprias cavernas, porque deixamos a voz que traz medo entrar em nossos corações. Mas o mais lindo de tudo isso é que Elias está na caverna, e da mesma maneira que uma voz trouxe medo e paralisou, engessou, atrofiou a vida de Elias, o ministério de Elias, veio uma voz, a Bíblia diz, uma voz mansa e delicada, que fala com Elias. E qual é a diferença dessas duas vozes? Uma que traz medo e a voz de Deus. É porque a voz que traz medo, ela sempre vai paralisar, ela sempre vai nos engessar no momento atual da nossa vida. Vai mostrar para nós que a gente não vai conseguir chegar em algum lugar, que seu filho não tem mais jeito, sua esposa não tem mais jeito, vai ficar assim mesmo, que você nasceu para morar nesse lugar onde você mora, que você nunca vai sair daí, que você nunca vai entrar numa universidade, que você nunca vai casar. A voz que nos traz medo, ela começa a trazer esse tipo de sentimento, mas a voz que nos traz coragem, ela faz a gente enxergar o futuro. Porque quando a voz de Deus foi até a caverna falar com Elias, simplesmente aquela voz mostrou que o futuro para Elias, falou: Elias, ainda é necessário que você unge um rei, e é necessário que você unge o outro em seu lugar, ou seja, Eliseu.
A voz de Deus que a gente tem que estar ouvindo, sempre vai fazer a gente enxergar o próximo passo, a próxima etapa. Na nossa vida vai sempre existir essas duas vozes. Uma querendo nos paralisar e a outra querendo que a gente avance. E talvez eu falo com você que talvez está paralisado com alguma situação, alguma voz que trouxe medo para você. Na vida de Elias, ele ouviu uma palavra de Jezabel e paralisou a vida dele. E muitas vezes as vozes que vêm, é voz de frustração, decepção, notícia, palavra que magoa você, atitude. Eu não sei da maneira que vêm as vozes para desanimar, para paralisar você. Mas eu quero te incentivar a ouvir a voz de Deus, é uma voz que nos encoraja, é uma voz que faz enxergar além do momento que estamos passando, é uma voz que faz a gente enxergar o futuro. Então eu quero deixar esse desafio para você. Ouve essa voz que traz coragem para você, que tira você ali do momento atual que você está vivendo. Certo dia, em Gênesis capítulo 15, a Bíblia vai dizer que Abraão está desanimado, pois a mulher dele não está gerando filho. E Deus chama Abraão: Abraão, sai da sua cabana, olha para o céu e começa a contar as estrelas do céu, se tu podes. Muitas vezes Deus vai fazer a gente sair da nossa cabaninha, que é pequena, que é estreita, ou seja, a nossa visão, que é pequena, e vai mostrar a gente enxergar uma visão abrangente. Deus vai sempre levar a gente para enxergar uma visão maior, porque Ele é grande, e Ele quer que a gente desenvolva os projetos enormes, confia nele. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra em Cristo Jesus. Quero convidar vocês deixa seus comentários aqui, para mim é muito edificante, para mim é muito importante. Se inscreva no canal que Deus ali nos permitiu, esse canal de comunicação para a gente poder se comunicar com vocês. Toque o sininho das notificações para você ser avisado das demais mensagens que a gente for aqui trazendo através do Espírito Santo tocar em nossos corações. Fique na paz de Deus, que Deus abençoe vocês, até a próxima mensagem. Amém.